Sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicita ao vereador Almir Fernandes que faça a leitura da reunião anterior. Ata da segunda reunião ordinária da 7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 3 de fevereiro de 2016. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Almir Fernando, aos 3 dias do mês de fevereiro do ano 2016, às 15 horas, na Sala João Negro Monte, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reunir-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, o vereador Augusto Carreira e Almir Fernando, contando com a presença de demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o seu presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Assumiu a presidência o vereador Vicente André Gomes, dando prosseguimento aos trabalhos, o seu presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: requerimento 189 a 192 de 2015, de autoria da vereadora Michele Colles, 209 e 210 de autoria do vereador Eurico Freire. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, tratou sobre o trabalho de conscientização da população sobre o lixo da comunidade Alza Bonifácio, chamada regimental em que, na oportunidade, estiveram os vereadores Zé do Pinto, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amara Cipriano, Amara Maguari, André Regis, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Eurico Freire, Michele Colles, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Marco Menezes, Romildo Gomes. Não havendo número regimental para deliberar a pauta do dia, o seu presidente passou os trabalhos para o horário destinado ao grande expediente. Primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador André Regis, falou sobre as eleições municipais da cidade do Recife, explicou que o PSDB se coloca à disposição para que se eleja o próximo vereador da cidade do Recife. Próximo vereador ocupar a tribuna, o vereador Jurandir Liberal, lembrou que em outras ocasiões já havia pontuado que o PSDB está dividido, falou ainda que o PT também teve momentos de divisão. Assumiu a presidência o vereador Almir Fernando, foi apartado também pelo vereador Osmar Ricardo, que afirmou que a atual gestão só conseguiu realizar 30% que prometeu em campanha. Não havendo número regimental, o seu presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016, no local do costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata e, depois de aprovada, vai assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Aerto Luna, Vossa Excelência, registre a presença. Em discussão, a ata da reunião anterior. Será a discussão aprovada. Solicito o vereador Heriberto faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 8 de 2016, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Projeto de lei número 9 de 2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Projeto de lei número 10 de 2016, de autoria do vereador Wilton Brito. E projeto de lei número 11 de 2016, de autoria da doutora Vera Lopes. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Primeiro orador inscrito, pequeno expediente, vereador Eurico Freire. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Jurandir Liberal, a mesa executiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereador Henrique Leite, imprensa, todos que nos acompanham nas galerias e através da TV Câmara. Estamos no início, senhores vereadores, pode-se dizer, do último ano dessa legislatura. Tivemos a oportunidade nessa casa de apresentar, vereador Maguari, projetos de interesse de nossa cidade, projetos esses que teve o apoio, a discussão, quando necessário, a contraposição de muitos dos senhores e vereador Aerto Luna,
alguns deles com aprovação, como foi o caso do projeto Telhado Verde, que nós pretendemos mais uma vez trazer para essa casa. Vamos fazer uma convocação, um convite, na verdade, à secretária do Meio Ambiente, Cida Pedrosa, que o projeto tem encontrado dificuldade na sua interpretação. Projeto como o da regulamentação das cinquentinhas, que já se tem constatação da diminuição de internamento, a diminuição de ocupação de leitos, principalmente no setor de trauma do Hospital da Restauração, em decorrência da aprovação. Projeto que também criou muita inquietação na comunidade, que é um veículo que passou a ser usado pela população, que tem dificuldade em sua locomoção. Temos essa preocupação, pretendemos avançar na discussão do que possa ser barateada a regulamentação desse veículo, mas sem dúvida nenhuma também foi um ganho para a nossa sociedade, para o nosso Recife. Apresentamos um projeto que dispõe sobre a implantação de coleta seletiva nos órgãos públicos municipais. Esse projeto ainda se encontra em análise nas comissões, mas tive agora um levantamento, um outro projeto já com pareceres e solicitei que fosse colocado em votação, que institui o programa ecocultural de coleta seletiva em todos os eventos culturais inseridos no calendário do município do Recife, projeto que vai garantir uma melhor separação de todos os dejetos, separar o lixo seco do molhado, a destinação desses resíduos para cooperativas. Estamos acompanhando em especial uma cooperativa que, em convênio com a Prefeitura da cidade do Recife, quando da finalização desse convênio, essa cooperativa hoje arrecada em torno de 4 toneladas, e efetivada esse convênio, o nosso gabinete, a nossa assessoria está vendo em tudo que pode ajudar. Quando confirmada esse convênio, ela vai passar de 4 a 30 toneladas arrecadado de resíduos e um reaproveitamento, a destinação desses resíduos. Então, estamos, como eu disse, no último ano do nosso mandato. O que aqui conseguimos avançar foi com apoio, com a contribuição dos senhores, das senhoras vereadoras, de todos que fazem a Casa José Mariano. Pretendemos, nos próximos dias, retomar também uma discussão muito cara a esta casa, que é a regulamentação da prestação das concessionárias, que a gente tanto discutiu aqui. Tem uma minuta de decreto com o senhor prefeito da cidade do Recife. O Executivo Municipal sinalizou que abre uma discussão conosco, com essa casa. Foi uma proposta conjunta com os vereadores Henrique Leite, Jaime Asfora, Heriberto Rafael. Então, nós estamos muito otimistas que até o final dessa legislatura outras contribuições essa casa dará, e o nosso mandato, sem dúvida nenhuma, reitera aqui o seu compromisso e a sua disposição de colaborar. Muito obrigado. Convido o vereador Vicente André Gomes para reassumir a presidência do trabalho. Quem é esse vereador? Quem é o segundo? Quem é o segundo? Não, quem é o próximo inscrito? Quem é o próximo inscrito? Ayrton Luna. Está aqui, pequeno expediente. Vereador Ayrton Luna. Botei meu óculos aonde? Senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, ocupo a tribuna esta tarde para falar sobre a campanha da fraternidade. A Igreja Católica lança no Brasil anualmente a campanha da fraternidade. A escolha do tempo litúrgico, conhecido popularmente como Quaresma, nos leva a uma conversão contínua acerca de uma realidade específica: Cristo. Ele é o nosso referencial, o luzeiro, a âncora de nossas vidas. Com o tema Casa Comum, Nossas Responsabilidades, nos leva a refletir sobre o planeta, nossa casa comum e a responsabilidade hemisférica que cada um de nós, quer individualmente, quer coletivamente, temos em cuidar desta moradia terrestre.
sendo o foco saneamento básico. Nós entendemos e externamos a toda a comunidade a realidade humana. O objetivo principal da iniciativa é chamar a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil e a sua importância para garantir o desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos. Estudos nos asseguram que uma criança morre a cada 3 minutos por não ter acesso à água potável, por falta de rede de esgoto e higiene. A insalubridade causa problemas de ordem psicológica e emocional, não apenas físico. Senhores vereadores, Eurico, Eduardo Cheira, Davi Muniz. Segundo o relatório, o progresso no saneamento e a água potável, a atualização e avaliação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, conforme a Unicef e a Organização Mundial da Saúde, 2,4 bilhões de pessoas ficaram sem acesso ao saneamento, como está escrito e textualizado no manual da Campanha da Fraternidade de 2016. A Campanha da Fraternidade deste ano, pela 4ª vez, é realizada de forma ecumênica e tem como objetivo geral assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum. As reflexões sobre o saneamento básico demonstram que esse é um direito humano fundamental e, como todos os outros direitos, requer a união de esforços entre sociedade civil e poder público no planejamento e na prestação de serviços e de seus cuidados. Por isso, é uma campanha ecumênica, pois a questão do saneamento afeta não apenas os católicos, mas todas as pessoas, independente da fé que professam. O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de meios transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são medidas necessárias para que todas as pessoas possam ter saúde e vida dignas. Por isso, há de se ter em mente que a justiça ambiental é parte integrante da justiça social. Os últimos dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico mostram que pouco mais de 82% da população brasileira tem acesso à água tratada. Mais de 100 milhões de pessoas no país ainda não possuem coleta de esgotos e apenas 39% destes esgotos são tratados, sendo despejados diariamente no meio ambiente. O Brasil está entre os 20 países do mundo nos quais as pessoas têm menos acesso aos banheiros. Cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de resíduos sólidos, concluindo, presidente, diariamente na cidade. Só em São Paulo gera de 12 a 14 mil toneladas diárias. Citarei algumas atitudes para podermos assumir o nosso dia a dia. Em sua casa, a água é usada com economia? Você sabe se o esgoto coletado de sua casa é tratado? Você se incomoda e denuncia quando vê um vazamento de água na sua rua? Quando sai de um cômodo iluminado, tem o costume de apagar a lâmpada? Qual o destino que você dá ao óleo de cozinha que não pode ser utilizado? E são pequenas ações que você contribui com a campanha da fraternidade e com o meio ambiente. Por isso, senhoras vereadoras e senhores vereadores, nós estamos dando entrada no requerimento, senhor presidente, para fazer uma sessão solene de lançamento da campanha da fraternidade na Câmara Municipal do Recife para o início de março, mais precisamente no dia 3. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Presidente Eustáquio, gostaríamos de registrar a presença do ex-secretário de Cultura, Renato Ellen, que se encontra aqui presente nas galerias. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, trago nessa tarde para a discussão dois temas bastante polêmicos. Na verdade, eu quero ter a oportunidade, se a gente tiver no grande expediente, de poder desenvolver
Um deles está relacionado com essa posição da Organização das Nações Unidas de defender, nesse momento da questão da Zika, a descriminalização do aborto. Algo assim muito preocupante, porque nós sabemos que essa doença é muito séria e que muitas crianças estão nascendo com microcefalia, mas isso não dá razão para que você tire vidas. E dentro dessa mesma discussão, nós sabemos que você só detecta a doença a partir do no quarto mês já 30, é o risco. Segundo os estudos, doutor amigo presidente, quando completa 30 semanas. Isso significa 7 meses, quase 8 meses de gestação. Não. Isso significa que a criança está viva. Já está vida. E você vai tirar, a criança vai nascer e você vai matar ela, como já aconteceu isso. Não é mais feto, é vida. Então isso é algo muito sério e nós precisamos estar atentos a essa questão. Isso é algo muito sério, essa discussão. Você não consegue detectar antes, você só consegue detectar, segundo alguns estudos, quando já é vida. Essa discussão é muito séria e nós não podemos deixar aqui nessa casa de fazer essa discussão, porque ela realmente vem... Eu sei que Recife é o lugar onde tem mais pessoas vulneráveis a essa doença nesse momento, mas nós não podemos, por isso, estar tirando vida, senão todas as pessoas que nascessem com qualquer tipo, de forma especial, teria que se tirar a vida dela. E isso não é, isso aconteceu na época do Holocausto, naquele período ali, aconteceu, mas agora, no dia de hoje, a gente, por uma explicação mera de uma doença que está aí, você está tirando vidas, na época lá do Hitler aconteceu isso. De você querer tirar as pessoas, matar as pessoas que eram defeituosas, que tinham alguma dificuldade, entendeu? Na questão de sua saúde física ou mental. Mas trata também um outro tema, e aí o vereador Carlos Gueiros falou um pouco aí, eu queria trazer também, que é de interesse dele, de todos aqui, que é os livros didáticos do MEC, de 2016. Nós derrotamos nessa casa aqui a ideologia de gênero, mas os livros didáticos do MEC traz a ideologia de gênero. E aí você vai ter nas escolas as crianças aprendendo sobre a ideologia de gênero a partir dos 6 anos de idade. Os livros que estão, eles tratam desse tema. Crianças na escola pública e privada que estudarem com o livro didático do MEC de 2016, para a primeira fase do ensino fundamental, serão informadas sobre arranjos familiares de gays, lésbicas, com adoção de filhos. Elas tomarão conhecimento também de bigamia, poligamia, bissexualidade, transexualidade, e aprenderão a observar melhor o próprio corpo e o corpo dos outros através de exercícios na sala de aula, orientadas pelo livros didáticos. Os livros também lhes dirão a doenças sexualmente transmissíveis de 6 aos 10 anos de idade, de diferentes métodos contraceptivos. A ministração desse conteúdo se iniciará no primeiro ano com alunos de 6 anos de idade, numa gradação de complexidade estendendo-se ao 5º ano, quando os alunos têm 10 anos. Para a produção desses artigos foram verificados livros de apenas 11 editoras das 19 que existem. Então, aquilo que nós derrotamos aqui, hoje está voltando à discussão através do... O MEC não quis respeitar que isso foi derrotado na maioria do país e ele colocou nos seus livros, e eu fiz um requerimento que está extra pauta aqui nessa casa, solicitando ao prefeito e ao secretário de Educação para não adotar esses livros aqui no município do Recife. Estou também fazendo
fiz também um pedido de audiência pública para a gente tratar sobre esse assunto. Então, é importante que a gente não permita que esses livros sejam adotados no nosso município. Então, porque nós já derrotamos a ideologia de gênero no nosso município e agora as crianças vão receber nas suas escolas e levar para suas casas esses livros. Então, é uma forma diferente, é uma forma de poder manter essa posição que o governo quer manter, o governo federal quer manter de toda forma. Obrigado. Vereadora Vera Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, meu boa tarde. Antes de mais nada, eu quero dizer ao nosso colega, o vereador evangélico, que estava discutindo anterior a mim aqui, que as mulheres já sabem que as crianças estão com microcefalia em torno da 12ª semana de gestação. Em torno do 2º para o 3º mês, então elas já sabem, não é, que as crianças têm a circunferência da cabeça menor do que deveria ter. Então, em torno do 3º mês de gestação. Com relação ao aborto provocado, não é? a se fazer o aborto, eu acho que isso é fórum íntimo das mulheres. Não é? Estamos discutindo isso aí porque a gente já tem uma lei que realmente deixa com que as mulheres que tenham, não é, crianças com anencefalia, com problemas, não é, crianças que vêm com malformações, que possa ser feito o abortamento. Então, eu acho que se até o 3º mês, do 2º para o 3º mês, se notam, então, que essa criança, não é, ela tem microcefalia, tem cegueira, está deformada, isso vai ser de fórum íntimo de cada mulher para decidir. Ela tem direito a seu corpo e tem direito, eu quero ou não quero essa criança mal formada que vai nascer. Então, isso vai caber realmente a cada mulher decidir isso. Né? A gente não tem como dizer que não vá tirar ou que vá realmente até o fim da gestação. Mas eu vim aqui para pedir ao nosso presidente que nomeie, presidente, a comissão que eu estou criando aqui, certo? A comissão de combate ao Aedes aegypti e acompanhamento das crianças e das famílias com microcefalia. Que isso eu venho desde o início falando, né, daquele surto que a gente teve aqui, que as urgências ficaram lotadas e queriam trazer problemas de malformações, como aconteceu. E eu me lembro que numa audiência pública feita em junho, a Secretaria de Saúde disse que a Zika, nada, é uma doença besta. Vê, a pessoa fica vermelho, depois vai embora e não deu devido valor às consequências, não é, que essa doença está trazendo para os fetos. Então, hoje, a gente tem aí uma gravíssima situação de saúde pública que tem que ser de interesse de todos. E eu formei essa comissão multipartidária para combater o Aedes
para acompanhar essas famílias e para criar políticas públicas. Senhor presidente, não dá para falar. Senhores vereadores, existe uma oradora na tribuna e, evidentemente, ela se encontra incomodada pela falta de atenção ao seu pronunciamento. É um pronunciamento sério que vocês, meus colegas aqui em plenário, deveriam também se conscientizar e vir formar essa comissão. Vamos fazer reuniões, vamos entrar em contato com as comissões científicas que estão aí, para a gente se informar melhor, porque é uma luta de todos nós, não é uma luta só da prefeitura, não é a luta do Estado, não é a luta da presidente da República, mas é uma luta de todos os brasileiros contra esse vírus, né? Contra o vírus, principalmente o Zika. Hoje a gente está vendo aí que as urgências estão lotadas de pacientes, principalmente com chikungunya. A nossa população quase não anda. Estão todas capengando. Porque, por causa do vírus chikungunya que está aí, da chikungunya que está atingindo a população. Senhor presidente, eu volto a falar no grande expediente. Vamos aqui colher os nomes das pessoas que vão fazer parte dessa comissão, né, para ter reuniões, inclusive científicas, para darmos continuidade e as políticas públicas para as famílias, carteira de livre acesso, para essas famílias se deslocarem com essas crianças e também os benefícios do INSS. Muito obrigada. Encerramos o pequeno expediente e passaremos agora para o prolongamento do expediente. Não havendo prolongamento do expediente, a chamada regimental. Pelo presidente. Gostaria de registrar com tristeza, né, o falecimento do mestre Manuel Dócio, caruaruense, pernambucano, né, as artes figurativas, não só para Caruaru, mas para todo o estado de Pernambuco, né, para um alto nível de respeitabilidade. Né, Manuel Dócio, que era o último da geração de Vitalino, né, que era composto por ele, por Zé Caboclo e Galdino. Né, então fica uma tristeza aqueles que são de Caruaru, como eu sou, mas também para todos os pernambucanos. Ele que era o patrimônio vivo aqui do nosso estado. Então eu peço a Vossa Excelência um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de Manuel Dócio. Pela ordem. O senhor vai conceder agora um minuto de silêncio? Me perdoe. Então, após, eu gostaria da palavra. Pois não. Um minuto de silêncio pela solicitação do vereador. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma declaração. Na semana passada, aliás, desde o ano passado, eu estou tentando realizar aqui na casa uma audiência pública para falar sobre a rede de atendimento aos usuários de drogas na cidade do Recife. E desde o ano passado, eu não tenho conseguido êxito. Conversei com o líder do governo, Gilberto Alves, porque o que tem se falado muito aqui na casa é que a gente chama os secretários muitas vezes e não vem. Então, para evitar esse tipo de
de acontecimentos, tentei fazer um acordo com ele, até dos secretários que viriam, um número menor, né, os mais representativos, assim dizendo, para poder vir à audiência. E não conseguimos. Quando foi na semana passada, eu cheguei aqui com requerimento para os vereadores assinarem, porque seria extra pauta, e eu tentei fazer essa audiência pública e ele não permitiu que eu fizesse. Eu fui pedindo assinatura para os vereadores para que tivesse 13 assinaturas e, por outro lado, ele foi não deixando os vereadores assinar. Por quê? O evento aconteceria agora no dia 17, semana que vem. Então, eu fui pedir um dia antes para ter o prazo regimental de 15 dias. E aí ele veio dizer que estava muito em cima do carnaval e que os secretários não iam poder vir, então que não, ou me deu datas depois que não interessaria mais para o objetivo da audiência pública. Então eu quero saber como é que vai ficar essa questão aqui na casa, porque, pelo que eu sei, isso está prejudicando o exercício do nosso mandato. Por quê? Eu agora vou ter que pegar a agenda dos secretários, vai ter que mandar aqui para casa, para antes da gente marcar uma reunião, tem que ver a agenda do secretário, a agenda do vereador, a agenda do plenário, que já é concorrida, para a gente poder fazer uma audiência pública. Isso é muito sério. Se essa moda pega aqui na casa, vai parar tudo. Então eu estou aqui retirando o meu requerimento, mas estou muito chateada porque não consegui realizar a audiência pública, que seria muito importante para a cidade do Recife, que seria agora no dia 17, por motivo de ter acontecido algo que eu pedia para assinar e ele pedia para não assinar. Então não consegui o número suficiente de 13 assinaturas. Ainda consegui 12. Faltou uma, eu não consegui. Então, eu estou muito chateada por causa disso. Estou retirando o requerimento número 71. Senhor presidente. Apenas para dar o esclarecimento, a vereadora, na verdade, fala meia verdade aí, senhor presidente. Ela realmente me procurou a semana passada, querendo que eu assinasse um requerimento extra-pauta, que sugeria uma reunião, uma audiência pública, se não me engano, agora para o dia 17. E eu falei para a vereadora que antes de assinar, eu iria consultar. Ela chamaria, na ocasião, uns 4 ou 5 secretários. Eu até sugeri a ela que reduzisse a quantidade de secretários para que a gente pudesse viabilizar a reunião. E uma das secretarias que ela julgava mais importante pelo tema do requerimento seria a Secretaria de Combate das Drogas e do Crack. E entrei em contato com a secretária inclusive sugeriu duas datas para a vereadora. A secretária não poderia fazer no dia 17, porque ela já tinha um compromisso nessa data. Eu sugeri então à vereadora 2 datas que ela pudesse fazer a audiência pública. Foi uma proposta, inclusive, colocado pela própria secretária, e a vereadora então foi que disse que não interessaria a ela, ou dia 17 ou nenhuma data. Então, se alguém está sendo intransigente aqui, eu acho que é a vereadora, tá? A gente não só pretende e vai querer debater esse assunto tantas vezes forem necessárias, seja por iniciativa da vereadora ou qualquer outro companheiro aqui da casa, mas há de convir que tanto ela tem a agenda dela e a necessidade dela, como também o secretário também tem suas agendas. E como estava realmente muito em cima, e a secretária em questão não havia disponibilidade de tempo para o dia 17, foi feita uma proposta de 2 datas e a vereadora Michele não concordou. Portanto, ela sim se mostrou arredia ao debate e intransigente. Presidente, pela ordem... Mais matéria, no sentido da discussão do tema anterior. Pela ordem, só rapidamente, para dizer que nós estamos aguardando também um grande expediente para tratar desse tema, que a gente já pediu e aprovou aqui nessa casa. Só colocando. Chamada regimental. Senhor presidente, temos registrado 30 presenças, senhor presidente. Havendo o número regimental, passaremos para a ordem do dia. Discussão única dos requerimentos número 1, 2, 3, 4, 6 e 7 de 2016, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos número 8, 9 e 10 de 2016, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação,
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 de 2016, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Isso, senhor presidente, eu quero Em discutir. discussão. Em discussão. Vai discutir? Qual o requerimento que Vossa Excelência vai discutir? 64. Vamos botar, ela está pedindo para discutir o 64. Aí afasta, bota tudo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu gostaria de, todos os presentes, gostaria de enfatizar a importância do trabalho dos vereadores dessa casa no combate ao mosquito Aedes aegypti, a exemplo dos requerimentos que nós temos trazido a essa casa, como é o requerimento de número 64, que pede a limpeza, a regularização da coleta de lixo ali na rua Vicente Rabelo, no bairro do Ibura. E aqui tem vários requerimentos de minha autoria, de autoria de outros vereadores também, pedindo a coleta de lixo, pedindo para ser tapado as bocas de lobo que estão abertas, esgotos, limpeza de canais. É porque eu não vou discutir todos os requerimentos aqui, mas se for analisar profundamente esses requerimentos, vocês irão perceber que são justamente ações que, sendo viabilizadas, que sendo executadas, irão prevenir a proliferação desse mosquito que, infelizmente, tem aterrorizado muitas vidas e tem colocado muitas pessoas à mercê, inclusive levado até a morte. Está se pesquisando lá em Caruaru, o vereador Anderson Florencio falou da morte do artesão, e é justamente suspeita da morte associada à doença trazida pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya, e outras mortes que ocorreram. E então é muito importante a ação dos vereadores nessa parceria. Isso faz parte do exercício do nosso mandato, de estar beneficiando a população, preocupados com a saúde da população. Então eu gostaria de fazer um apelo para que, principalmente, eu digo isso porque depois do vereador Almir Fernando, que é o campeão de requerimentos aqui nessa casa, eu estou em segundo lugar, bem coladinha com ele. E são mais de quase 5.000 requerimentos aí, desde o início do nosso mandato. E eu tenho acompanhado de perto, e infelizmente, muitos requerimentos não são atendidos. De simplesmente tirar um lixo da rua, de limpeza de canaleta, não são atendidos. Teve uma época que foi falado pelo secretário Fred Oliveira que a prefeitura não estava lá para atender o que estava se pedindo, que era muita coisa que os vereadores estavam pedindo. Na época eu não comentei, eu achei que foi um absurdo aquela declaração dele, foi uma corda no pescoço, porque a Prefeitura do Recife tem que dar as mãos a esta Câmara, tem que se unir, aceitar o trabalho que é feito nessa casa, porque é um trabalho de suma importância. É por isso que nós estamos todos os dias, diariamente, constantemente, faça chuva, faça sol, dentro das comunidades, junto com a população, vendo a real necessidade da população. Então a Prefeitura deveria agradecer por ter uma Câmara de Vereadores atuante como a nossa, ter vereadores aqui que se empenham de trazer a realidade do povo e de ser a boca do povo. E muitas vezes eu fico aqui olhando, nós que temos mandato eletivo, que estamos aqui nessa casa representando o povo, muitas vezes nem nós somos escutados quando pedimos um simples requerimento. Imagina o povão que está lá, que não tem acesso, que não sabe como falar, que não sabe como chamar. Ah, mas tem um número de telefone, eu já fui respondida assim. Não precisa, só é ligar para o número do telefone, não precisa do vereador estar fazendo esse tanto de requerimento, mas precisa sim, porque a população está sofrendo e esse momento é o momento
momento de crise emergencial, inclusive algo que infelizmente começou aqui no Recife, infelizmente hoje é uma crise mundial. Isso eu não estou vendo muita gente falar nesse assunto, mas nós que acompanhamos aqui no dia a dia nessa casa sabemos disso. E esse mosquito começou a se proliferar do Recife, começou daqui, de Pernambuco, e foi se alastrando para o Brasil, e agora está aí essa crise mundial. Então, nós somos um cenário importante, e temos que fazer o nosso papel, e temos que cuidar, e temos que referenciar, temos que dar exemplo. Então, eu quero pedir que haja, eu quero dizer à vereadora Vera Lopes, que eu quero fazer parte da sua comissão, que é muito importante, não é sua, mas é da representação dessa casa. Acho que os vereadores também têm que se empenhar nesse momento e dizer que a Prefeitura do Recife olhe para esta casa com mais carinho, com mais amor, né, para as nossas solicitações, para os nossos pedidos. É tão bom você já saber, você já vai em cima do problema, pega os nossos requerimentos, olhe, porque nós estamos dia a dia na rua, com a população, vendo as necessidades. E, principalmente, esse requerimento aqui é no bairro do Ibura. O bairro do Ibura é um dos bairros mais atingidos, mais afetados, onde tem o maior número de doenças. Então, nós precisamos dar as mãos. Eu estava vendo hoje uma campanha do Ministério da Justiça contra o Aedes aegypti, falando justamente sobre isso, que o mosquito não só basta matar o mosquito, mas é você não fazer ele crescer. Então, quando nós recolhemos o lixo, quando a população recolhe o lixo, quando a prefeitura faz o seu papel de desentupir as canaletas, de tampar as bocas de esgoto, nós estamos assim unidos para que possamos evitar que se cresça e que prolifere mais esse mosquito, que infelizmente está trazendo tanta destruição. Mas eu ouço o vereador Henrique Leite. Vereadora Michele Colli, essa questão do vírus e das doenças causadas, elas estão ligadas justamente à falta de manutenção pelos governos, né? É o canal que está podre, são as ruas que estão alagadas, as canaletas sujas, são os matos crescendo, é o meio ambiente sendo invadido, o mangue sendo invadido. Agora, no final das contas, os governos fazem o seguinte: quem é a culpa maior? Não, a culpa é do povo. É o povo que fica juntando uma aguinha dentro de casa. É o povo. E tira a culpa das costas do governo. Isso eu não estou colocando aqui como opositor, como governo, estou colocando aqui como realidade. Quem está trazendo todas essas doenças, essa doença não vem de agora não, veio desde a febre amarela. E a gente sabe muito bem que foi combatida, quando estava sendo combatida, quando estava tendo manutenção, as coisas diminuem. Agora, quando não tem manutenção, a situação complica. São cidades que são pequenas, que têm uma boa manutenção, você não vê falar em chikungunya, você não vê falar em zika, você não vê falar em nada. Só basta você ver a quantidade de pobres que estão doentes e a quantidade de quem tem uma estruturazinha maior, quem mora no 15º, 16º andar de uma Avenida Boa Viagem, do Casa Forte, que não está doente. Essa é uma realidade. E a gente precisa que os governos entendam isso e comecem a colocar para as pessoas pobres que não podem comprar repelente, uma forma de dar o repelente às pessoas. E isso não querem fazer porque é um custo mais alto. Então, é só eu parabenizo e dizer que a gente tem que se juntar mesmo, mas para cobrar do governo que atenda melhor a população. Incorporo vossa parte, vereador, e é isso que eu quero propor aqui nessa tarde, para que haja uma atenção maior aos requerimentos aqui dessa casa, aos requerimentos que daqui emanam para a Prefeitura do Recife, que vem do povo, que vem das comunidades, que vem da realidade do Recife. Então, eu gostaria de pedir essa atenção especial e dizer que nós estamos aqui para somar força junto com a população recifense, junto com a Prefeitura, para a gente poder exterminar esse mosquito para a glória de Deus. Deus abençoe. Colocaremos todos em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única.
dos requerimentos número 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 2016, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Do requerimento número 54, 2016, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, todos de autoria de 2016, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 146, 147, 149 de 2016, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos número 150 e 151 de 2016, ambos de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Existe matéria extrapauta. Requerimento de número 214 de 2016. Requeiro à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, que seja autorizado o espaço do plenário desta casa para a realização de sessão solene com o objetivo de render tributo ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no dia 10 de março de 2016, das 10 às 12 horas. Em discussão. Requerimento de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 247 de 2016. Requeremos à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, que a reunião plenária do dia 25 de fevereiro do corrente ano, às 15 horas, seja em caráter solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor José Maria Eimael. Requerimento de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereador. É nada aqui. Sessão ordinária do dia 25, é isso? A sessão solene. Solene. É a reunião plenária do dia 15 de fevereiro do ano corrente, às 15 horas, seja em caráter solene. Sessão. Isso. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 250 de 2016. Requeremos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja concedido para o dia 3 de março de 2016, às 15 horas,
no plenário na Câmara Municipal do Recife, a realização de uma sessão solene sobre a campanha de fraternidade deste ano. Requerimento de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 248/2016. Requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e para que faça constar em nossa ata dos trabalhos, indicação ao excelentíssimo senhor Geraldo Júlio, prefeito da cidade do Recife, ao excelentíssimo senhor Jorge Vieira, secretário de Educação da cidade do Recife, no sentido de suspender a distribuição dos materiais didáticos oriundos do Ministério da Educação que possuam informações induzindo ao leitor, a aluno da rede municipal de ensino, a ideologia de gênero e diversidade sexual, garantindo assim os preceitos aprovados no Plano Municipal de Educação que suprimiram os termos referentes à ideologia de gênero, geracional e diversidade sexual. Requerimento de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereador, Vossa Excelência quer discutir? Pode discutir? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Eu estou achando o microfone embaixo. Venho discutir essa matéria porque entendo que ela é muito relevante para a nossa sociedade e para a educação de nossos filhos. Nós tivemos uma batalha muito grande aqui nessa casa, quando nós estávamos discutindo esse tema. Foi um momento onde a Câmara, quase por unanimidade, se uniu na defesa do direito que a criança tem de receber uma educação colocada, principalmente nessa área, na área da sua orientação sexual, na área de princípios básicos de família. Essa Câmara entendeu que nós precisávamos garantir que fosse a família que desse aos filhos esse tipo de educação e que ele não fosse colocado pelos professores nas escolas. Nós enfrentamos aqui uma batalha muito grande, ao ponto de vários vereadores, nesse dia, terem seus carros arranhados e quebrados aqui nessa casa. Inclusive o meu foi, na saída daqui, o nosso foi arranhado, está arranhado até hoje. Mesmo no momento difícil que a gente estava fazendo essa discussão, mas que algumas pessoas chegaram lá fora e arranharam os carros de quem tinha posição diferente. Quem lembra que como você discutia duas coisas ao mesmo tempo, você discutiu o Plano Nacional de Educação, nós tivemos que sair desse recinto para poder discutir ele em outra sala, aqui nesta casa. No Recife, nós entendemos que tivemos essa vitória, uma vitória que ela vai além de uma vitória pessoal de cada vereador, mas uma vitória para a nossa sociedade. Nós entendíamos que houve uma vitória para a nossa sociedade. Mas o que estranha para nós agora é que mesmo assim, porque essa discussão já tinha sido derrotada a nível nacional, mas foi distribuído para que tentar ver se ela era aprovada nos estados e municípios. Teve poucos lugares que aprovaram, pouquíssimos lugares que aprovaram, mas os livros didáticos que foram distribuídos, eles têm pelo menos 20 livros dos que estão sendo distribuídos pelo MEC, que faz menção a esse assunto e faz menção nessa direção. E nós ficamos assim muito preocupados com aquilo que a gente tentou resolver. Nós percebemos agora que está sendo tentado ser imposto no Brasil
de uma forma subliminar. Por isso que nós fizemos o requerimento, requerendo ao prefeito da cidade do Recife e requerendo ao secretário de Educação para que não adote esses livros no Recife. Então, que esses livros, que a gente vai estar fazendo também um debate aqui, e nós vamos estar trazendo, nesse momento do debate, os livros que não deveriam, que tem esse tema, e que por sugestões, não deveriam ser adotados no nosso município. Queremos fazer um debate amplo com a sociedade. Então, por conta disso, nós colocamos esse requerimento, já alertando, até porque o ano letivo já iniciou e está no momento de começar a distribuição dos livros. Mas eu escuto a vereadora Isabela de Rodão, que está numa parte. Vereador, inicialmente eu queria agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de me posicionar. Vossa Excelência sabe que eu tenho um posicionamento contrário ao de Vossa Excelência, e com muito respeito aqui eu faço esse à parte, discordando das suas colocações e colocando, na verdade, a essencialidade da discussão acerca do tema. Hoje os jornais estampam o aumento de violência contra a mulher. Este tema de violência contra a mulher está dentro da nossa luta pela igualdade de gênero. A gente sabe porque está estampado. Se Vossa Excelência ou qualquer outra pessoa quiser os dados, as informações acerca do índice de violência e de homicídio contra as pessoas que não são consideradas por alguns aptas a conviver com os demais, o índice de violência e de homicídio, as pessoas de orientação sexual diversa é enorme. Esses assuntos precisam ser tratados dentro de sala de aula. E aí muito me assusta que Vossa Excelência traga informações onde eu até questiono, eu gostaria de ver esses livros. Muito foi se criado e se fantasiado à época onde nós discutíamos aqui o Plano Municipal de Educação, acerca da discussão da igualdade de gênero, a discussão do respeito ao próximo, independente de orientação sexual. Muito foi fantasiado quando a gente recebia mensagens e mais mensagens, onde se dizia: a criança de 6 anos vai escolher em que banheiro vai entrar. Se hoje ela quer entrar no banheiro masculino, ela entra. Se amanhã ela disser, hoje eu estou me sentindo mais para menina, eu vou entrar no banheiro feminino. Isso não existe, vereador. Isso foi, na verdade, uma grande lenda urbana criada, consolidada através das redes sociais, onde assombrou a muitas pessoas. E, infelizmente, graças à forma arbitrária que o secretário de Educação da cidade do Recife conduz a pasta, não nos foi permitido tempo hábil para fazer discussões sérias a respeito do tema nesta casa. Tudo foi ignorado o que foi discutido na Comude. Foi tudo ignorado e, infelizmente, a casa mais uma vez atropelada. Eu me lembro que a aprovação do Plano Municipal de Educação foi feita aqui às vésperas do São João, onde a gente, numa segunda-feira, teve que se deslocar para vir para uma reunião extra, onde esse plenário estava lotado de estudantes e professores, os quais foram impedidos de participar daquele processo por mais uma forma arbitrária, que infelizmente esta casa acompanha a forma arbitrária que o governo assim entende. Mas a discussão se faz importante. A gente não pode continuar fechando os olhos para o índice de violência que vem crescendo. A gente não pode fechar os olhos e achar que é normal, que ninguém morre. Os jovens estão sendo assassinados por terem orientação sexual diferenciada quando há intolerância. Isso não pode ser aceito. Então eu queria aqui, inclusive, pedir já ao presidente que o seu requerimento, vereador, seja posto em votação nominal, porque eu voto contra. Porque eu acho que a luta pela igualdade de gênero tem que ser mantida dentro de sala de aula. Você dificilmente consegue convencer um adulto de que ele tem que respeitar o próximo, quando desde criança ele foi criado desrespeitando ou achando que aquilo é errado, que aquilo é estranho à minha natureza e que por conta disso eu tenho que banir através da violência. É muito mais fácil, já finalizando, é muito mais fácil e mais com um desempenho muito maior se essa criança é desde pequena ensinada a respeitar o próximo, independente da orientação sexual. Então eu já deixo aqui o meu pedido que a votação do vosso requerimento seja feito nominalmente para que nós possamos nos posicionar se assim entendermos de forma contrária. Agradeço.
Eu não posso incorporar, vereador, entendo, mas tem uma parte da sua discussão que eu incorporo. Até porque eu acredito que essa casa incorpora isso. Ninguém aqui é favorável e a discussão ela é colocada, ela é misturada quando se fala na violência contra a mulher. Quem aqui é favorável à violência contra a mulher? Quem é que votou a favor disso quando nós votamos o plano de educação municipal? Não foi isso que nós votamos. Quem aqui é favorável contra o homossexual na questão da violência? Quem daqui poderia ser favorável a isso? Quem é favorável, entendeu, está totalmente equivocado. Então não existe, essa não é a discussão que nós estamos travando aqui nesse momento. Ninguém é favorável, vereador. Eu sou a primeira pessoa a ser contra a qualquer um desses temas. Nós somos favoráveis, vereador, a temas que vêm nos livros didáticos, como já aconteceu nessa casa que nós enfrentamos, com muita luta, tiramos daqui o livro que estava sendo distribuído no município, onde os pais estavam escandalizados, que os filhos recebiam esses livros, onde ensinava a criança a fazer sexo, onde ensinava a criança a se bulinar. É esse tipo de livro que a gente está questionando. Nós estamos questionando isso, onde no livro mostrava uma criança segurando um espelho, olhando sua parte para saber como mexer. É esse tipo de coisa que a gente questionou nessa casa aqui, vários vereadores. Vossa Excelência tem tempo dobrado. Obrigado, presidente. Então, são livros que colocam uma mensagem de família de forma diferente daquela que existe. Então, é esse tipo de documento que nós estamos questionando. Nós não estamos a favor de... Nós somos contra a violência. Nós somos contra a violência sobre qualquer aspecto, sobre qualquer pessoa. Nós estamos contra a violência. Agora, nós não entendemos que você pode facilitar a questão da aplicação. Aí é uma discussão de você aplicar uma ideologia que no sentido é a família. A família que tem que ensinar os seus filhos. Como é que eles devem se portar, Esse é um papel do pai, da mãe, da família. Não é papel de professor que quer falar da sua forma a partir da sua cabeça. Mas eu escuto o vereador Henrique Leite. Queria pedir para quando eu der a parte, que a pessoa, presidente, o tempo é tão curto que garantisse os 3 minutos, que a pessoa não passasse os 3 minutos. Vereador Luiz Eustáquio, a forma atabalhoada que foi debatida aqui, o Plano Municipal de Educação, levou a uma reprovação da ideologia de gênero por tantos boatos colocados de canto a canto de todos os lados, inventando, criando coisas que não existiam na ideologia de gênero. E se Vossa Excelência acredita que isso foi uma vitória, isso foi uma derrota para os alunos, para a educação, para a família. Porque só a entender, Vossa Excelência está tanto defendendo que a família é quem deve educar sobre a sexualidade, sobre a ideologia de gênero. Eu vou só lembrar de um fato que ocorreu após a aprovação, a reprovação da ideologia de gênero. O caso da menina Alice. Ela era bulinada a vida toda pelo padrasto e não tinha condições de dizer. A mãe não ouvia, ninguém ouvia. E no dia que ela ficou de maior, que tentou se libertar, foi morta pelo próprio padrasto. Como seria essa educação? Era ele que teria que educar ela sobre sexualidade? Era assim que Vossa Excelência pensa? Era a mãe que aceitou e que protegeu? Era assim que Vossa Excelência pensa? Então eu não entendo como é que a família pode discutir isso, principalmente porque a família não é a família formada direitinho como Vossa Excelência acha que todas são. Tem muita gente que a mãe encontra um cidadão ali na esquina e leva para dentro de casa. E tem 3, 4 filhos. E quem é que vai discutir? É esse cidadão que estava tomando cachaça na esquina? É que vai discutir como família? Então, Vossa Excelência está trazendo outro tema atabalhoado aqui, que é uma coisa que não existe ainda. Cadê o livro? Onde está? Quem foi que viu as páginas? Quem foi que viu o nome do livro? Então, nós vamos discutir aqui
um requerimento do Gasparzinho. O requerimento do Gasparzinho. Viu o galo cantar e não sabe aonde. Quem é que pode aprovar isso? Vereador Henrique Leite. Primeiro eu quero dizer para o vereador que o tema que nós estamos discutindo ele é muito sério. Você não pode pegar simplesmente um caso isolado, onde a família que tem o papel de fazer, o pai, a mãe, tem o papel de sim de educar o seu filho. Você não pode jogar isso na mão de qualquer pessoa que vai entrar na tua casa, dentro da tua família, dentro do teu núcleo familiar, para poder ficar tá errado. A proposta que o vereador está defendendo, pegando um caso isolado, embora que outros casos existem, mas com certeza absoluta, o que tem sido feito não é o professor santinho lá não, que chega para ensinar a criança tudo direitinho não, amigo. O que tem acontecido não é isso não. O que tem acontecido, infelizmente, nas escolas, é que pessoas que querem ensinar uma nova forma de família. O que tem acontecido é pessoas que querem ensinar algo diferente do que é uma família. É isso que está posto, com certeza absoluta. Hoje, nesse Plano Nacional de Educação, que ele foi derrotado, não foi aqui não. Ele foi derrotado no Brasil. Ele não foi derrotado no Brasil, porque tem princípios que precisam ser obedecidos, tem princípios que precisam ser respeitados, vereador. E, infelizmente, esses princípios não são respeitados pelo Plano Nacional de Educação. E a gente precisa garantir princípios. Mas eu escuto a vereadora Marília. Vereador Luiz Eustáquio, a gente poderia fazer aqui uma discussão, voltar à discussão sobre ideologia de gênero, como nós já fizemos anteriormente, e como alguns colegas que me antecederam também fizeram, mas eu acho que vai ser uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, porque nós colocamos aqui algumas afirmações, Vossa Excelência aí as nega, e com alguns argumentos que não dá para entender. Por exemplo, qual é a família que é do tipo correto e qual é a família que não é do tipo correto. A minha família, por exemplo, é formada, eu tenho 3 irmãos, 2 filhos do meu pai de outro casamento, e minha mãe tem mais um filho da minha mãe de outro casamento. Enfim, somente eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Será que minha família é reconhecida como tipo correto ou como não é correto? Então, como eu acho inútil a gente ficar nessa discussão aqui, que já levou tanto tempo, eu queria usar as palavras de Vossa Excelência, agora há pouco, que disse que era um assunto muito importante a ser discutido. E por isso, eu acho que Vossa Excelência deveria ter tido mais zelo na elaboração do seu requerimento. Porque aqui, o que é que a gente está discutindo, na verdade? Quando a gente não tem o livro, não tem cópias do livro, não tem páginas para que os vereadores, num ato de responsabilidade, antes de votar, analisem o que é que eles vão suspender, o que é que eles vão requerer que seja suspenso ou não. Então, isso é uma questão de responsabilidade com a cidade. Eu aconselharia Vossa Excelência a rever esse requerimento, apresentar propriamente o que nós estamos discutindo para que a gente avançasse no debate. Muito obrigada. Vereadora, primeiro, o requerimento, ele é feito naquilo que foi aprovado nesta casa. O que foi aprovado nesta casa? Foi aprovado nesta casa que nós aqui na cidade do Recife, tomamos uma posição contrária à ideologia de gênero. O requerimento simplesmente diz que não deva ser distribuído na cidade do Recife nenhum livro que traga ideologia de gênero. O requerimento é simples, porque ele apenas procura preservar o que essa casa aprovou. Ele não precisa, porque nós temos secretário de Educação, nós temos os professores que têm recebido esses livros, e os livros eles não podem ter essa posição. Eles não podem estar discutindo a questão de ideologia de gênero. É por isso que esse livro, quando você diz, não me dê o livro, vereador, me diga o nome do livro, o que eu estou dizendo para vocês, para cada vereador, é o seguinte: eu estou buscando aqui no requerimento preservar
aquilo que foi aprovado por cada um de nós, que nós não discutiríamos no Recife ideologia de gênero. É isso. Não dá mais tempo. Não tem mais tempo para ceder, Verinha. Não tem mais tempo. Olha lá, 1 minuto, eu falo em 1 minuto. Quer deixar eu falar em 1 minuto? Fale, velho. Fale, velho. Nós temos ainda 1 minuto e eu estou aqui para lhe parabenizar, entende? Porque realmente eu vi esse livro e ele ensina como você pode praticar relações sexuais. Como pediatra, não é? Eu não estou nem falando aí como vereadora, mas eu acho que é estimular a prática sexual em crianças, né, de 5 a 9 anos. Porque esse livro, se fosse distribuído para os adolescentes, mas para crianças de 5 a 9 anos. E a gente sabe que as crianças, elas são curiosas, já tem a curiosidade própria da idade. E isso é um estímulo, precoce à atividade sexual precoce das crianças. Então eu sou realmente contrário a esse livro, e no meu mandato anterior eu fui até o secretário de Educação pedir para que tirasse esses livros das escolas, porque isso aí, orientar é uma coisa, agora ensinar é outra coisa. Nós temos que ensinar a educação no trânsito nas escolas, e não praticar ato sexual. Obrigada, vereador, mas você tem uma parte. Obrigado, vereadora. Mas eu concluo meu pronunciamento dizendo o seguinte: quando nós trouxemos esse tema para casa, é para garantir aquilo que foi aprovado por esta casa, pela maioria dos vereadores dessa casa, por quase unanimidade. E é nesse sentido que nós fizemos o requerimento, que alguns vereadores chamou de vazio, mas ele não tem nada de vazio, porque ele está apenas garantindo aquilo que foi aprovado por esta casa. Senhor presidente. Está sem funcionar. Agora, eu gostaria de pedir vista do requerimento, senhor presidente. Eu perdi o caráter do tudo. Concedido vista a vereadora Isabela de Roldão. Passaremos para o grande expediente. Primeiro vereador inscrito, Eurico Freire. Não, porque pediu vista. Isabela. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez, meu boa tarde. Eu, no pequeno expediente, como tive a oportunidade, fiz menção a alguns projetos e tinha como intenção fazer dessa menção uma introdução para me referir no grande expediente ao tema da campanha da fraternidade. Esse tema foi abordado em seguida, de modo muito satisfatório, pelo vereador Aerto Luna, propondo inclusive a solenidade aqui na casa, mas nós pudemos em seguida acompanhar vários debates que nos remetia ao tema e à importância desse tema, por isso nunca é demais reforçá-lo. Tratamos dessa epidemia que nos assusta e assola a nossa sociedade, da Zika vírus, da chikungunya, particularmente com meus 2 filhos de 6 e 9 anos acometidos de chikungunya, e tantos conhecidos e pessoas de comunidades que nós acompanhamos que padecem em decorrência desse mal. Por isso, a Igreja é muito feliz, e o Papa Francisco ainda tratou desse tema através de uma encíclica no ano passado, chamando e nos convidando a refletirmos que estamos em uma casa comum
Isso transcende a questão religiosa, transcende a questão política, é para os crentes e os não crentes, os mais diversos partidos, os apolíticos, aqueles que não hoje têm uma rejeição, mas é convidado a perceber-se, a perceber que divide um espaço comum. E a discussão, responsabilidade de quem, ela também torna-se muito ampla. Se é responsabilidade tão somente do governo, ou mais do governo, ou mais do cidadão, da cidadã, afinal de contas, é uma casa comum. E se particularizarmos e considerarmos a casa em que vivemos com nossas famílias, sabemos que cada um tem uma função. Que um prejuízo e uma má condição de vida vai tornar inviável o bem-estar naquela casa, desde ao filho mais novo, ao pai, ao avó, ou enfim, a todos que ali habitam. E não é diferente no mundo em que habitamos. A gente entende que precisa, e é função dessa casa, cobrar cada vez mais do poder público a eficiência de seus serviços, mas entende também que é função de nós, vereadores e vereadoras, apresentarmos projetos, defendermos esses projetos, discutirmos esses projetos com a nossa sociedade e, quiçá, termos aqui esses projetos aprovados. Eu trago também, mais uma vez, e insisto no tema, porque trago uma questão particular, vereador Carlos Gueiros. Quando falamos em preservação do meio ambiente, o saneamento básico é um fator decisivo, responsável pela destinação correta de dejetos e, assim, a garantia de preservação de moradia, do solo e da água. Estudos estimam que mais de 4.000 crianças morrem por ano por falta de acesso à água potável e ao saneamento básico. Para se ter uma ideia da gravidade e o problema na América Latina, as pessoas têm mais acesso, como bem sabemos, a celulares do que a banheiros e a tratamento e a água potável. Uma pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil, nas 100 maiores cidades brasileiras, revelou que apenas 35% da população do Recife conta com rede de esgoto. E a gente sabe que não é um problema de responsabilidade da gestão atual, é um problema que vem de gestão em gestão, aumentando esse débito com a nossa população. Eu trago, antes de ouvir o líder do governo, uma situação muito específica que eu já trouxe à tribuna outras vezes, fiz apelo à imprensa, fiz apelo aos pares, apelo à gestão municipal, que é a questão, vereador Gilberto Alves, de um programa, PROESTE, que foi implementado, um recurso do governo federal, mas foi implementado em torno de 70 milhões de reais. Esse PROESTE foi dividido em duas etapas, 1 e 2. O PROESTE 1 na região do IPSEP, o PROESTE 2 na região da Ibiribeira. E aí, para nossa surpresa e estarrecimento, após a conclusão da execução desse projeto, um projeto que, mais uma vez, como sempre ocorre com os projetos em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil, era um projeto para ser executado em 2 anos, foi executado em 5 anos, mas, enfim, foi executado. Mas, pasmem ou pasmemos, esse projeto mesmo executado, o fim desse projeto, que era evitar que os dejetos fossem destinados aos nossos rios, a Lagoa do Araçá, que é a segunda etapa, é ali na Ibiribeira, no entorno da lagoa, os dejetos continuam sendo destinados. E mas como são destinados se o projeto foi executado? Porque faltou uma parte pequena do projeto, que é dar ciência aos moradores, às moradoras, que a ligação da sua residência precisa ser feita para as redes que ali foram dispostas. E aí de quem é a culpa? Eu acho que esse exercício de procurar de quem é a culpa, ele é muito desafiador e pode delongar vários debates, mas eu quero aqui trazer a problemática para ver onde está a solução. É que façamos essa campanha de conscientização. Conversando com a vereadora, para lhe ouvir, líder, conversando com a vereadora, com a secretária de Meio Ambiente, Cida Pedrosa, ela disse que participou, quando tratando-se da parte do município, da execução do IPSEP, e conseguiu quase que 100% de sucesso
na implementação das ligações, até porque foi criado um instrumento para aquelas famílias que não tinham poder de recursos para fazer a ligação, o governo municipal assumiu naquela ocasião. Então isso precisa ser retomado, tanto para ver no que falta fazer no IPCEP, como na Ibiribeira, que a margem é bem maior daquelas moradias, daqueles moradores que não fizeram essa ligação, e a Lagoa do Araçá, que tem sido um atrativo para tantos eventos e são muito bem-vindos, mas está cada vez mais comprometida, porque não é cuidada para que possa perdurar e assim abranger e abrigar tantos outros projetos. Mas eu ouço Vossa Excelência. Vereador Eurico Freire, Vossa Excelência faz uma abordagem muito consequente, muito serena a respeito desse tema. E importante ressaltar também, Vossa Excelência acaba de falar aí da tribuna, a campanha da fraternidade da Igreja Católica esse ano, ele aborda a questão da qualidade de vida das pessoas e o papel de cada um de nós nessa discussão, nesse debate e, sobretudo, na busca da solução de um tema tão antigo e tão negligenciado por todas as forças políticas que ao longo desses anos governaram o nosso país. Eu acho que esse debate que a Igreja nos ajuda a despertar na consciência da população, essa discussão tão antiga e tão atual, e que Vossa Excelência, de forma serena, nos traz aqui, e como de resto é compatível com o comportamento de Vossa Excelência aqui nesta casa, com a preocupação com a questão do meio ambiente, sobretudo, mas de a gente perceber que já é passada a hora de que nós pudéssemos, enquanto poder público, seja os executivos, os legislativos, a sociedade de uma forma geral, cada um de nós, que a gente pudesse chamar mais a responsabilidade a cada um daqueles agentes envolvidos na questão, sobretudo o saneamento público do Brasil, que nos remonta a uma condição da Idade Média. É preciso que a gente faça desse debate com bastante responsabilidade, com bastante serenidade, mas que, ao invés de buscarmos, como disse Vossa Excelência aqui, buscarmos os culpados de sempre, que a gente possa encontrar alternativas, encontrar caminhos, sobretudo no momento em que o país vive uma crise fiscal muito grave, e, por conseguinte, a gente vê minguar os recursos que seriam necessários para qualquer empreendimento que visasse a solução de problemas dessa natureza. Conte comigo, vereador, neste debate, nessa discussão. Gostaria de poder participar, assim como Vossa Excelência tem feito, e que nós possamos, de fato, encontrar soluções e caminhos para um problema tão grave que assola esse país há muito tempo. Obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Alves. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e agradeço. Vereadora Isabela de Roldão. Vereador Eurico, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, importante pronunciamento, mas me apego a algumas questões que gostaria de trazer à discussão, até para a reflexão de Vossa Excelência e de todos os nossos colegas, que isso fique para refletirmos um pouco. Primeiro, Vossa Excelência começou sua fala falando da importância dessa participação do poder público, dessa atuação, mas colocando também como fundamental a nossa participação enquanto vereadoras e vereadores da Câmara Municipal, no caso da competência da nossa cidade do Recife, campeã em microcefalia no Brasil. E aí muito me preocupa quando a gente sabe, infelizmente, do desleixo e do desrespeito que o governo municipal tem com esta casa. Isso é muito preocupante. A gente passou dos 5 mil, 7 mil requerimentos apresentados no ano passado, dentre eles inúmeros relacionados a lixo, acúmulo de lixo, que é o mínimo que uma gestão que é comprometida com o social e com as pessoas faz, que é recolher o lixo. E nada disso nos é atendido. Então fica difícil quando a gente enxerga a real necessidade da nossa participação nesse enfrentamento a essa questão séria, mas ainda assim a gente tem um governo municipal que ignora por completo a casa, que desrespeita a casa, que não participa, que a gente promove reuniões e discussões públicas e audiências públicas e sequer os seus secretários comparecem para assim discutir. Então, muito me assusta e me deixa preocupada diante desse enfrentamento que precisamos fazer, e Vossa Excelência bem sabe disso. Uma outra questão que eu trago aqui para discussão, eu não sou da área de saúde, mas eu fico assombrada. Será que só existe chikungunya, zika
em número superior só existe em Recife, em Pernambuco? Qual que é essa relação dessa microcefalia aqui no estado de Pernambuco, em dissonância com os outros estados do país? Como explicar as grávidas da Colômbia que tiveram a doença, mas as crianças, os fetos, não desenvolveram microcefalia? Como explicar que essa doença está espalhada no mundo, mas os índices de microcefalia altíssimos estão concentrados no estado de Pernambuco? Então, são questões que muitas vezes transpassam o nosso entendimento. Talvez, num futuro, espero que muito próximo, nós tenhamos compreensão. Mas aqui me assombra a gente ser campeã em apresentação de requerimento para recolhimento de lixo. Saneamento requer muito. Precisa um governo com coragem para enfrentar a necessidade do saneamento e da água potável. Mas o lixo, os contratos milionários de lixo que nós sabemos que existe, e ainda assim a gente vê as áreas afastadas com montanhas e montanhas de lixo, dias e dias acumulando. Então fica aqui para nossa reflexão, para enriquecer o nosso debate, já parabenizando Vossa Excelência e agradecendo pela parte. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu ouço o vereador Jurandir Liberal. Vereador Eurico, Vossa Excelência está trazendo um tema para essa casa. Eu sempre procuro discutir essa questão de saneamento básico. E a gente sabe em toda a história, pessoal ligado à saúde, da engenharia, e sabe que todo investimento em saneamento básico, para cada R$1 investido, você economiza 2 em saúde, sabe? Vossa Excelência, que é da área, sabe perfeitamente. Qual é o problema que a gente tem observado a nível do poder público de modo geral? É que o saneamento básico, ele é embaixo do solo. Você faz e a pessoa não vê que foi feito aquele serviço, então não dá inauguração de grandes obras, e aí há um descaso generalizado no poder público dessa ação. Isso é importante que a gente tenha logo isso como mente. Mas eu queria recordar a Vossa Excelência, o bairro da Mostardinha, em Mangueira, foi um dos bairros mais críticos em relação à questão de saúde. Todo mundo aqui sabe como era. E na gestão do Partido dos Trabalhadores foi feito um investimento muito grande em saneamento naquela área, e você vê como melhorou a questão da saúde no bairro de Mostardinha. Hoje nós estamos tendo resultado positivo daquele investimento. No eixo Caxangá também teve vários investimentos aí também nessa área de saneamento. Também no governo já de João da Costa que foi feito esse investimento. E aí Vossa Excelência está citando o caso lá também da Imbiribeira, que foi do IBCEP Imbiribeira, que foi desse período. E aí eu acho que essa ação, a própria igreja está fazendo um trabalho de conscientização na questão do saneamento, e é bom que se envolva todo mundo. Mas eu queria também até reforçar a posição da vereadora Isabela, e dizer aqui que nós somos aqui como vereadores os fiscais naturais desses problemas que ocorrem na cidade. E era importante que o município chamasse atenção para esse momento. Sobretudo da Inlurb, a URB e o próprio prefeito destacar essa prioridade, essas ações, sobretudo nessa área de saneamento. Eu acho que é um momento de a gente começar a rever certas atitudes e fazer com que, de fato, a cidade se torne saneada. A gente sabe perfeitamente, antes da gestão do PT, apenas 30% da cidade do Recife era saneado, inclusive saneamento que vem de grandes distâncias de anos e com um tipo de saneamento o mais antigo possível, quando o Recife era todo de casas residenciais, não os bigs prédios construídos hoje em vários bairros. Portanto, é um tema importante e vamos defendê-lo aqui nessa casa. Conte comigo, conte na própria comissão que a gente já faz esse trabalho e que Vossa Excelência tem contribuído muito bem. Vereador Eurico Freire, Vossa Excelência concluiu o seu tempo. Eu peço que Vossa Excelência conclua seu raciocínio. Pois não, vereador. Presidente, eu quero agradecer a parte do vereador e contar com a compreensão, sem dúvida, com a colaboração dos meus pares, para que nós possamos insistir
especificamente neste serviço, vereador, que já está concluído. A gente precisa apenas dar termo para que a população do Recife possa ser beneficiada. Obrigado e boa tarde a todos. Senhor presidente, por favor, eu estaria inscrito para falar logo após o vereador Eurico Freire. Na verdade, o vereador Aércio era quem estava inscrito, fez uma permuta comigo. Já do esvaziamento do plenário, eu solicito verificação de quórum e aí ficaria inscrito para falar amanhã. Verificação de quórum, eu quero convidar o vereador Jurandir Liberal para fazer a chamada aqui. Certo. Faça a chamada aí. Não é só dizer quantas. Esperar o pessoal. Pedindo que cada um faça o registro. Eu mandei para Romerinho. Tem 6 até agora, 8. Apenas 8 vereadores. Não havendo mais quórum suficiente, declaro encerrada a presente sessão, convoco para amanhã no mesmo horário regimental.